Uhul. Deixa eu abrir aqui. Gente, que noite maravilhosa. Eu tô muito feliz de poder estar aqui. Para mim é muito importante passar por esses processos e por essas fases. E quando o pastor Tiago me mandou uma mensagem pedindo se eu não poderia vir aqui trazer uma palavra, na hora eu mostrei para minha mãe, comecei a pular, a gente estava ali na sala. E Deus já tem me falado sobre um pouquinho dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Ela já estava no meu coração, mas ela não estava programada. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre promessa. E casa muito com o que a Amanda falou, porque quando você conhece a Cristo, quando você caminha com Ele, quando a sua identidade ela começa a ser forjada, você recebe algo. Todos nós já recebemos uma promessa de Deus em nossas vidas. Algum dia você estava no seu quarto e você teve a impressão de que Deus disse alguma coisa. Alguém veio na sua direção e te disse algo. Você recebe um cartão profético. Alguém ora por você. Alguém te diz uma palavra. Você vai para tal lugar, você vai fazer tal coisa. Quando eu nasci, a minha mãe me conta que uma moça lá da nossa igreja fez um quadro para mim com um versículo. E ela recebeu uma palavra do Senhor em relação a mim. E às vezes, quando eu estou mal, o que acontece muito na minha vida, eu me lembro daquela promessa. Não, mas a promessa que ela recebeu, que a palavra que Deus colocou para ela é que eu seria a ensinada do Senhor. E às vezes, quando eu estou no meu pior dia, quando eu não quero nem abrir a Bíblia, quando eu não consigo nem me ajoelhar, essa mensagem vem. A ensinada do Senhor. É uma promessa. E eu me apego a isso. E com a pouca força que eu tenho naquele momento, eu abro a Bíblia. E eu posso dizer para você que na grande maioria das vezes, quando isso acontece, o Senhor me pega, né? Que nem falam. Por quê? Porque a promessa a gente carrega aqui, ó, no nosso coração. E ninguém consegue tirar. Por mais que você recebe uma promessa e às vezes lá no seu quarto você pensa, no meu caso, a ensinada do Senhor, eu só faço burrada. Como é que eu vou ser ensinada do Senhor se eu só faço burrada? Não faz sentido para mim. Porque a promessa não é sobre nós. Não é sobre o que você sabe fazer. Não é sobre a tua habilidade manual, não é sobre se você sabe falar em público, se você não sabe. Se você sabe falar inglês, se você não sabe. A promessa é sobre quem Deus é revelado em você, através de você. O que Deus vai fazer com a sua vida, meu irmão? Eu estou aqui para te dizer. Muitas vezes você não vai adivinhar, não tem como você saber. A promessa, ela é isso. Eu quero falar com vocês sobre uma história que eu amo, que é de Naamã. Está lá em 2 Reis 5. Eu só tenho esse slide, tá? Eu não sou boa de slide que nem a Amanda, eu só fiz um, porque eu quero que você preste atenção em mim. 2 Reis 5 fala lá que Naamã, ele era alguém muito importante. E eu achei interessante que o versículo começa dizendo: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu achei interessante como a Bíblia fala, mas esse grande guerreiro. O que eu já quero começar a construir com você é que, às vezes, na nossa vida, a gente tem lá sobrenome importante, a gente tem nome importante, a gente tem um cargo importante, nós temos uma família importante. Não, porque o meu avô, o meu tio. Isso já aconteceu comigo. Da gente se apegar a isso e falar, nossa, porque eu sou melhor que todos, porque eu tenho isso, porque eu sou desse jeito. E aí a Bíblia fala, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ou seja, Naamã, que era super visto e tal, ficou leproso. E nessa época a lepra, gente, era 1 milhão de vezes pior, né? Aqui na Bíblia fala que não se refere somente à lepra, mas como uma doença em todo o corpo. E a gente sabe que quando uma pessoa ficava com lepra, ela tinha que ficar afastada. Ninguém queria chegar perto dela, todo mundo menosprezava ela. E, poxa vida, imagina você se colocando no lugar de Naamã. Um dia você era algo e alguém com um nome, outro dia você estava com uma doença, e você não ia saber quando você ia ser curado, porque não existia cura.
E diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E eu não estou usando meus bolsos, mas eu só quero usar porque eu preciso ler uma coisa. Que o Senhor falou muito forte comigo. Porque, imagina só, a menina, ela foi levada cativa. Ela estava sozinha ali. Ela não tinha ninguém, ela não conhecia ninguém. Ela passou por um momento de perda muito difícil. E às vezes a gente lê essa passagem e pensa só na história de Naamã e todo mundo já sabe o final dessa história. Mas eu achei muito interessante. E Deus colocou no meu coração que a menina, ela carregava algo que era maior que a dor dela. Qual era a dor dela? A dor da perda. A dor de ficar separado dos pais, a dor de ter saído da sua casa, mas ela carregava algo dentro dela que era maior que aquela dor. Imagina você no lugar dela, poxa vida, você foi levado escravo, você foi levado cativo, você conhece o Senhor, você conhece o profeta, você sabe que a pessoa poderia ser curada, mas porque você está com raiva, porque você está ferida, você pensa, eu não vou falar. Ele que morra, eu não quero nem saber, tudo que eu passei para eu chegar aqui, eu não vou falar, vou ficar quieta. Essa menina foi diferente. Ela sabia que o Deus que estava dentro dela era muito maior do que a dor que ela tinha sentido da perda. Então, ela facilita o caminho, ela entrega para Naamã o segredo, o insight, né, que a gente fala. Se o meu Senhor soubesse sobre esse profeta que está em Samaria, você seria curado. Olha o testemunho que ela entrega. Olha a palavra que ela entrega. E por conta de uma menina escrava, que foi levada cativo, que poderia ter passado a vida inteira pensando assim, eu sou coitada, eu sou a pior, eu fui levada, eu sofro, minha vida é muito triste. Naamã conheceu a Cristo. E logo depois você vai ver o que acontece com a vida dele. E aí, beleza, tem toda aquela parada que acontece, que então Naamã vai conversar com o rei e apresenta essa ideia desse um tal de profeta Eliseu, não sei o quê, beleza? E aí eu quero passar para o versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, começa aí já o nosso caminho. Onde que vai estar a promessa na vida de Naamã? Eliseu manda um mensageiro falar com Naamã. Para alguém que estava acostumado a viver ali, ó, no topo, sempre sendo muito famoso e conversando com todo mundo, um mensageiro. Não foi nem o próprio Eliseu que veio, olhou na cara dele assim, ó, pegou na mão dele. Foi um mensageiro. Imagina para Naamã pensando assim, nossa, mensageiro? O cara não teve nem coragem, parei na porta da casa dele, não teve nem coragem de sair e vir aqui falar comigo? Um mensageiro? Ah, não, isso daí já está me cheirando mal, eu não vou fazer isso. O que ele disse? Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você será purificado. A promessa foi dita. Ali, Deus foi manifestado. Estava ali. Se você mergulhar 7 vezes, você vai ser curado. Agora, olha a resposta. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. O orgulho no coração de Naamã não deixa ele pensar sobre essa ideia de se lavar 7 vezes no Rio Jordão. O mensageiro fala, ele já rebate na hora. Não vou, não quero, não é assim. Você não sabe quem eu sou, você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu tenho, você não sabe. E, meus irmãos, às vezes a gente é assim também. Não adianta nada na sua vida você querer sentir o sobrenatural do Senhor
e querer, né, se ajoelhar e querer orar, mas quando a promessa vem, se não está lá, ó, desenhadinho com a tua letra, certinho, da forma como você imaginou, o que você faz? Não, porque, meu Deus do céu, se você soubesse o que aconteceu comigo, se você soubesse o que eu vivi, você não falaria assim? Se você soubesse, Deus, o que aconteceu, você não diria isso para mim. A minha promessa não seria essa, a minha promessa seria outra. A minha promessa seria de ir para pregar nas nações, a minha promessa seria de parar multidões, a minha promessa seria de fazer fogo do céu. A minha promessa não seria abençoar a minha casa. Minha promessa não seria essa. Isso não está errado. Isso está errado. Eu já pensei isso. A gente começa a se comparar, a comparar algo físico que a gente tem e esquece que não estamos falando de nada dessa terra aqui. Nós estamos falando sobre um Deus que move montanhas em nosso favor. E às vezes a gente se imagina no lugar de Naamã e pensa assim, poxa, mas até que ele tem razão, o cara era todo top, ter que se lavar no Rio Jordão. Se você não sabe, o Rio Jordão era assim, péssimo, em péssimas condições. Sujo, fedido, ninguém queria ir para lá. Eu fiz várias pesquisas e por isso que ele diz ali que ele não queria ir. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, teve que os servos falar. Deus usou os servos para falar com ele. Quanto mais, quando ele apenas diz que se lave, será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Qual que foi a promessa na vida de Naamã? A cura. Alguém disse para ele, se você fizer isso, você vai ser curado. Mas Deus, não faz sentido. Por que 7 vezes? Por que não 6,5? Por que não só 5,9? Não, Deus, mas será que não pode ser só um tibum? Não tem que ser mergulhar a cabeça inteira? Não, Deus, mas e se for? Meu irmão, quanto mais da sua vida você vai querer dar pitaco na promessa que Deus te der? Por quanto tempo a mais você vai continuar recebendo algo de Deus e querendo apagar, querendo corrigir, igual os professores na escola corrigiam a letra? Não, essa parte finge que Deus, o senhor errou, né? Não é isso aqui, é outra coisa. Se você continuar fazendo isso, você vai continuar parado no lugar onde você está. Porque o nosso Deus, ele não funciona como você quer. Não é porque você quer ir, para fazer, para ir, para curar, para... Que se não for para ser, meu irmão, não adianta. Naamã foi a prova viva de que quando você realiza a verdade de Deus, quando você olha para o que você recebe, você pensa, eu preciso fazer isso, porque foi 7 vezes que ele falou para eu mergulhar. Eu vou mergulhar 7 vezes. E eu vou mergulhar, e eu sei que quando eu levantar a minha cabeça, não terá mais lepra no meu corpo. Eu sei, meu irmão, que você tem uma promessa de Deus na sua vida. Algum dia alguém olhou para você e disse alguma coisa. Você tem a impressão de que alguma coisa, você gosta de algum ministério da igreja. Você recebeu um cartão profético algum dia que te deixou intrigado. Todos nós recebemos uma promessa de Deus. Mas qual que foi o ponto-chave da vida de Naamã? Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Presta atenção. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse algo. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite o meu presente. A vida de Naamã mudou de cabeça para baixo, porque ele disse sim à promessa de Deus. Porque ele entendeu que se não fosse 7 vezes, e se não fosse no Rio Jordão, não iria ser, não iria acontecer. Ele entendeu, ele teve a mentalidade de alguém que olha para frente e pensa, poxa vida, eu que não sou nada, eu que não sou ninguém, todo sujo, todo cheio de lepra. Imagina como arde, como deveria arder quando entra em contato com a água. Imagina como foi difícil para ele. Mas ele obedeceu a promessa. Porque ele conhecia um Deus que era maior que isso. Porque o Deus que a menina mostrou lá atrás, a menina disse que ele poderia ser curado. Esse Deus
Esse era o Deus que essa menina acreditava. E esse era o Deus que poderia curar ele. Olha só o que acontece no verso 17. Daí o profeta fala que ele não vai aceitar nenhum presente. E Naamã insistiu, ele recusou. E ele fala assim, já que não aceitas o meu presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Naamã era de um jeito antes de mergulhar no Rio Jordão. Ele sai do Rio Jordão. Algo aconteceu ali. Deus transformou a vida dele. Ele nunca mais iria fazer holocaustos e sacrifícios a nenhum senhor. Gente, isso é muito grande. Porque nessa época, ainda mais na Síria, o quanto Naamã deveria ter idolatria no coração, quantos deuses eles têm. Gente, eu pesquisei, é absurdo. É algo assim, fora da casinha, que nem diz meu pai. É coisa assim, de louco, porque muitos deuses, e por conta de que ele disse sim, ele mergulha, e ele foi completamente transformado. Ele nunca mais iria adorar nenhum outro Deus. E isso eu quero trazer no seu coração. Porque, às vezes, a gente recebe a nossa promessa, mas a gente compara a nossa promessa. A gente diminui a nossa promessa. A gente tenta aumentar a nossa promessa. E Deus está me usando para te dizer que se você tem algo no seu coração, se existe uma chama ardendo no seu coração, para qualquer que seja o tema, e você fica uma vida inteira querendo dar pitaco, querendo apagar, querendo mudar, querendo colocar uma virgulinha a mais. Meu irmão, Deus não trabalha com vírgulas a mais. Não é assim que ele trabalha. Nosso Deus trabalha com ponto final. A promessa que ele te entregou é a sua promessa. Mas tem algo que eu aprendi. Algo que eu aprendi. Que se você não vier fazer, Deus vai levantar outra pessoa e ele vai fazer. E eu aprendi isso na base do não fazendo. Porque eu não fiz. E aí quando eu olhei, nossa, eu tinha pensado na mesma coisa. Deus levanta outra pessoa no seu lugar. Porque o reino dele não vai parar porque você quer mudar a sua promessa. Porque você está se sentindo mal. O reino de Deus não vai parar. O reino de Deus vai, continuar. Se você está estagnado no seu lugar, faz 6 anos que você vem nessa igreja. Você está no seu mesmo lugar porque o irmãozinho olhou mal, olhou diferente, não curtiu, não gostou, e aí você está pensando assim, meu Deus, eu sou muito... Nossa, por favor, olhem para a minha dor, olhem para mim, eu sofro. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, o reino de Deus não vai parar por sua causa. O nosso Deus não vai parar o plano dele. Mas agora presta atenção, qual que é o diferencial do nosso Deus que a gente acredita? Tem 99. Mas ele lembra, está faltando uma. Eu tenho 100, eu não tenho 99 aqui comigo. E o que o nosso Deus faz? Aquele mesmo Deus que criou os céus e a terra, que criou o mar, que criou tudo. Ele vai parar e ele vai atrás da uma. Ele vai atrás de você. E ele vai falar assim, eu sei também. Vem, levanta, eu sei. Vem, eu sei. E ele vai te levar para perto dele. E ele vai restaurar aquela promessa que você já tinha no seu coração. Ele vai pegar você e vai te limpar. Ele vai te purificar, ele vai dizer, filha, filho, que bom que você está aqui. Eu estava preocupado com você, eu estava te esperando. Vamos. E você vai, sua chave da sua cabeça vai mudar. E você não vai mais ficar pensando, mas e eu? E por que eu? Porque fizeram, porque eu... Você vai ter uma mentalidade de filho, de ovelha. Qual é essa mentalidade? Eu tenho uma promessa, eu recebo essa promessa, eu concluo essa promessa. Pode ser difícil. Não sei qual Rio Jordão você vai ter que mergulhar. Eu não sei. Eu não sei qual status você tem e se isso vai acabar prejudicando o seu status. Eu não sei, mas eu só sei de uma coisa. O final da história de Naamã, qual foi? Qual foi? Ele foi curado.
Isso eu sei. E se você olhar, pegar na tua Bíblia que você tem lá na sua casa, que eu sei que você tem em algum lugar, lá no final fala que o nosso Senhor, Ele vence. Tudo que vai acontecer, Deus já venceu. E Ele está esperando você acordar, o português, claro, acordar para a sua vida e entender que você tem algo para dar para o reino de Deus. Que existe algo no seu coração que não existe em nenhum outro lugar. Que Ele mesmo plantou algo em você. Ele mesmo. Antes de você nascer, eu escolhi. Eu escolhi. Isso Deus está falando. Isso Deus fala sobre você. Ele te escolheu. Ele te chama pelo seu nome. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua promessa. Ele conhece o seu coração. Ele sabe das coisas que você sabe e o que você não sabe fazer. E o que você não sabe fazer, Ele te ensina. Ele pega na sua mão e te ensina. Só para avisar, não estou com tempo, então alguém me pare, tá? Beleza. Que eu não trouxe celular, não trouxe tempo nenhum. Então, meus irmãos, a promessa do meu Deus é que existe algo dentro de você que Ele quer, Ele quer erguer. Ele quer mostrar, mas depende de você. Fique de pé, eu quero fazer uma oração rapidinho, só uma oraçãozinha. Eu quero fazer uma oração porque todos nós nascemos com algo nos nossos corações que foi plantado pelo Senhor. Se você não recebeu uma palavra quando você nasceu, existe algo no seu coração que só você enxerga. Parece que você olha para todo mundo e pensa, não é possível que eles não enxergam a mesma coisa que eu. Vocês não estão vendo isso? Não. Isso é algo que Deus colocou no seu coração, que só você vê. E que Deus te convida para abrir com as pessoas. Eu quero que você feche os olhos agora, nesse momento, e eu quero fazer uma oração. Para que se você tem alguma promessa escondida, que você finge não ver, o que você guardou, ou você, com toda força, jogou fora. Eu quero que você relembre de como era. Eu quero que você relembre de como você amava o Senhor, de quando era lá, aquele relacionamento maravilhoso de vocês. E eu quero fazer uma oração aqui, porque não é à toa. Quando você tem uma identidade, quando você conhece o Pai, você recebe uma promessa. E essa promessa, ela se concretiza por gerações. Algo muito especial pode ser movido aqui nesse lugar hoje. E não depende de mim, não depende das luzes, não depende de nada. Depende de você, da decisão do seu coração. Querido Jesus, Pai, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, Jesus, ela é maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque a gente se sente, Jesus, filhos amados. E nesse momento, Senhor Jesus, eu oro pela vida de cada um que está aqui, Pai. Pelo coração dessas pessoas, Pai. Eu não as conheço a maioria, mas eu sei que o Senhor as conhece. Eu sei que o Senhor chama elas pelos nomes, Pai. E eu sei que o Senhor plantou no coração delas, Senhor Jesus, uma promessa divina. Algo muito especial existe dentro dessas pessoas, Pai. E na autoridade do nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós abrimos as portas dos corações dessas pessoas agora, Pai, e que o Senhor possa começar a trazer a lembrança delas, Senhor Jesus, aquela promessa antiga, aquela promessa, Pai, que o Senhor plantou no coração delas, Senhor, e que isso possa, Pai, frutificar, que isso possa, Senhor Jesus, crescer, Jesus, que isso possa, Pai, aparecer para o Senhor, e que nossas vidas, Jesus, nosso coração, Pai, nossa mente, que nós possamos estar disponíveis, Pai, para que a Tua promessa seja concretizada em nossas vidas, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós recebemos, Pai, toda a palavra, Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem movido na mente dessas pessoas, que isso se concretize, Pai, a partir de hoje, e que possa ver, Pai, o fruto em gerações, em gerações, em gerações para frente, Senhor Jesus. É no nome de Jesus que eu digo amém e amém. Amém, meu irmão. Muito obrigada. Obrigada.